Hello guys, how have you been? Long time no see you. Quanto tempo, não é mesmo? Há um bom tempo que eu não consigo fazer as nossas lives, então eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma live, que eu estou morrendo de saudade de estar ao vivo no Facebook com o pessoal. E here I am, aqui estou. E na semana passada eu coloquei lá, tanto no meu perfil, na minha fanpage, Teacher G, né, esse post aí que você está vendo, Teacher G responde, né? Mandei e-mail também para quem eu tenho cadastrado nos meus contatos, para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida em relação ao inglês, qualquer coisa que seja, poderia ser gramática, poderia ser dicas de como melhorar o seu inglês, poderia ser pronúncia, whatever, enfim, né? E o pessoal foi mandando algumas perguntas, fiquei muito feliz. E claro que não dá tempo da gente falar de todas as perguntas, né? Porque senão a live se estenderia demais, mas eu separei, vou tentar falar com vocês hoje, acho que são 4, gente, que eu separei 4 perguntas que o pessoal perguntou, né, em relação a... E interessante que foram 4 perguntas, assim, que são perguntas que eu já ouvi muitas vezes, sabe aquela duvidazinha, assim, que muita gente pergunta? Pois é, eu separei essas perguntas para você. E você que já está chegando, que está me acompanhando ao vivo aí pelo Face ou pelo perfil ou pela fanpage, né? Pelo Facebook, que está tanto publicado na fanpage e também no meu perfil. Coloca o seu curtir, se quiser deixar algum comentário, falar um oi, um hello, será muito bem-vindo, tá? Se porventura você tiver alguma dúvida, quiser deixar aí no comentário, também pode. De repente fica conteúdo aí para uma próxima aula, né? Por que não? Então vai colocando aí a sua dúvida se você tiver, né? Coloca o seu curtir na medida que você for chegando, né? Para eu saber quem tá me acompanhando aí, o seu oi, o seu olá. Então eu já vou começar para a gente não perder muito tempo, porque para dar tempo de falar, né, dessas perguntas e dúvidas que eu separei. E eu, muito bem, voltando, acho que eu perdi o sinal e agora está reconectando. Bom, vamos ver se está ok aí, eu acredito que sim, pelo menos apareceu aqui para mim que o sinal está ok. Então ali, ó, recapitulando, né, voltando, eu vou começar com a pergunta da Cláudia Gazola. Ela é uma aluna, minha aluna queridíssima, ela é de Blumenau, Santa Catarina, né? Não sei se ela está conseguindo me acompanhar ao vivo aí, mas a Cláudia mandou uma pergunta bem interessante, né? Inclusive é a pergunta de muitos, né? Muitas pessoas me questionam exatamente isso, né? Ela diz ali que ela gostaria de dicas de como estudarmos inglês nas horas livres. Bom, considerando que cada vez mais as pessoas têm menos horas livres, né? Então isso que ela comenta ali, como estudar inglês, né, nas horas livres, tendo poucas horas livres, né? Como otimizar esse tempo de estudo então e estudar com qualidade. Considerando os aplicativos, séries, vídeos, textos, enfim, hoje a gente tem uma porção de coisas à disposição, né? Então ela pediu exatamente esta dica, como otimizar o tempo, como usar todas essas ferramentas que temos disponíveis hoje. Então eu separei aqui algumas dicas para ajudar a Cláudia e também você que pensa do mesmo jeito, porque ao mesmo tempo que parece fácil, nossa, hoje com a internet você tem acesso a muita coisa, muita ferramenta boa, muito conteúdo gratuito inclusive, né? Eu disponibilizo muito conteúdo gratuito e nem por isso é conteúdo de baixa qualidade, pelo contrário, você encontra coisas muito boas, né? Disponíveis hoje na internet, gratuitamente. Porém, como que eu vou utilizar tudo isso? Aplicativo e tudo mais, né? Senão fica assim, um over de tanto conteúdo, e aí, né? Então eu separei ali, ó. Primeira dúvida da Cláudia é, que eu vou começar falando que eu acho que ajuda muito mesmo. Otimizar o tempo, né? Como é que a gente pode otimizar o tempo para estudar melhor nas poucas horas ou no pouco tempo que a gente tem? Então, primeira coisa que eu coloquei ali, ó, separe e divida seu tempo. Então, primeira coisa, você vai separar o seu tempo e dividi-lo, né? Vamos imaginar que você tem 1 hora por dia. Ai, Tisha, mas eu tenho menos que isso. Não tem problema, é só um exemplo, ok?
Se você tiver 1 hora por dia disponível para se dedicar ao inglês, ao idioma, você vai dividir essa hora em 4 tempos de 15 minutos. Ao invés de pegar 1 hora e ficar estudando direto, né, ficar exposto ao aplicativo, texto, independente de qual ferramenta você estiver usando. Ao invés de você pegar, por exemplo, eu vou estudar hoje das 19 às 20. Ao invés de você fazer isso, você vai dividir essa hora sua em 4 tempos de 15 minutos, tá? O ideal é que não sejam longos períodos, tá bom? Então, 15 minutos, 4 tempos. Ou seja, você pode fazer esses 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos no final do dia, 15 minutos à noite. Então, que esses 4 tempos de 15 minutos ocorram separadamente, tá bom? Para começar, mas eu não tenho 1 hora, teacher. Eu dei um exemplo aqui. Para começar, você pode começar 15 minutos por dia. Só 15 minutos, gente. E divida por 3 tempos de 15. Então, imagine que você tenha 15 minutos, você vai dividir em 3 tempos de 5 minutos. Você vai dedicar 5 minutinhos de manhã, por exemplo, 5 minutos à tarde, 5 à noite, ou enfim, você intercala esses 3 tempos ao longo do seu dia. O importante é você dividir o seu tempo, ao invés de ficar os 15 minutos todo estudando inglês. Desta forma, você vai estar otimizando o seu tempo para estudar inglês, ok? Assim que você otimiza o seu tempo. E vai aumentando gradativamente. Olha, agora eu estou conseguindo 30 minutos por dia. Ótimo! Faça 3 tempos de 10 minutos, tá? Independente da ferramenta que você estiver utilizando. Se você conseguir otimizar o seu tempo desta forma, dividindo o seu tempo em pequenos períodos, o seu desempenho é extremamente maior do que você ficar um período todo estendido estudando. O seu cérebro vai absorver muito melhor, ele vai considerar que você viu aquele conteúdo 3 vezes, ao invés de você ficar 1 hora estudando e o seu cérebro considera que você viu apenas uma, tá? E aí a Cláudia perguntou, mas teacher, o que usar? Como que eu faço com as ferramentas? Tem tanta coisa. Olha, como saber qual é a melhor? Gente, hoje tem muita coisa, não tem como a gente saber qual é a melhor, a não ser testar e experimentar. Então vai testando, vai experimentando, amigo indica, professor indica, testa, baixa o aplicativo, seja lá qual for a ferramenta, vai testando e experimentando. O ideal é que, se está muito fácil, não é tão bacana, não é tão ideal. Então eu coloquei ali, o que está muito fácil não é o ideal, tá? Prefira os que te desafiam. Então você baixou lá um aplicativo, né? E aí ficou muito facinho, muito. Já não é ideal para você. Você precisa de algo de um nível um pouquinho mais elevado para te desafiar. Senão é aquela sensação, você dedicou 15 minutos, né? Mas não agregou nada novo, não melhorou nenhuma habilidade sua. Então, prefira aquilo que não está tão fácil, tá? E alterne as habilidades praticadas. Não fique só usando um aplicativo ou qualquer outra ferramenta que você esteja utilizando, só lendo. Agora eu vou treinar a leitura. Aí você fica só na leitura 2, 3 semanas. Não, no mesmo dia, nesse tempo que você vai alternar, né? 3 tempos de 5 minutos, por exemplo, cada tempo faça uma habilidade, ou senão vai acrescentando gradativamente, tá? Mas não fique, vai alternando, alterne as habilidades. De preferência, se você tiver 15 minutos nesse seu tempo, como eu mostrei aqui pra você, eu tenho 1 hora, 4 tempos de 15. Dentro dos 15 minutos, faça mais de uma habilidade. Isso seria o ideal, tá? Tenho 15 minutos, então pratique lá a sua leitura, sua pronúncia, sua conversação, mais de uma habilidade dentro daquele tempinho que você tem, ok? Então, Cláudia, espero ter respondido a sua pergunta, a sua dúvida. Se porventura ficou alguma dúvida, entre em contato comigo e eu continuo respondendo para você, tá bom? Depois a Priscila, que também é minha aluna, a Priscila Jeremias, que ela é de Araras, mas está morando em São Paulo, perguntou, teacher, qual a diferença entre my e mine? Bom, quando usar cada um? Eu não sei se você sabe, mas os dois, né, as duas palavrinhas aí, possuem a mesma tradução, ok? Tanto my quanto mine, meu, minha, e agora então, né? Então ali, tanto o my quanto o mine, eles têm a mesma tradução, tá? Eu coloquei
coloquei um título ali, ó, adjetivo possessivo versus pronomes possessivos, mas eu não vou entrar nessa questão de nomenclatura com você, porque o que nos interessa é exatamente como a Priscila colocou, quando que eu uso, só isso, não fica preocupado qual que é o adjetivo possessivo, qual que é o pronome, que isso não nos interessa no momento. E na hora que eu estabeleço uma conversa, estabeleço uma conversação em inglês, esses nomes também não vão te ajudar, tá bom? Então, quando eu uso? Então vamos começar ali, ó. My, meu, minha, meus, minhas, pode ser singular, plural, né? Eu coloquei um exemplo ali e grifei ali pra você, ó. O my acompanha sempre um substantivo. Ou seja, vamos ver no exemplo como que fica muito mais fácil da gente entender, ó. Meu carro é velho, né, ó. Meu carro é velho. O substantivo aí é o carro, né? Então ele sempre vai acompanhar uma outra palavrinha, né? Que é chamada de substantivo. Então, meu carro é velho. Eu coloquei ali em inglês, my car is old, né? Eu não posso ali, por exemplo, só my sozinho na frase, my is old, mas my o quê? Meu o quê? Eu preciso falar o que é, né? Meu cachorro, minha casa, meu amigo, meu esposo, minha família, minha escola, minha tarefa, enfim. Então o my sempre vai estar acompanhado de mais alguma coisa, tá? Em contrapartida, o mine, que tem a mesma tradução, tá vendo ali, ó? Meu, minha, meus, minhas, igualzinho o my. Tradução, gente, é a mesma, tá? Em contrapartida aqui, o mine, eu falei pra vocês que o mine, ele sempre tá junto com um substantivo. Meu carro, minha casa, meu cachorro, minha vida, né? O mine, ele substitui o substantivo. O my acompanha, o mine substitui, tá? Olha o exemplo ali, ó. Meu carro é velho. Continuei lá no exemplo anterior. Mas ele é meu. Olha ali no exemplo, né? Meu carro é velho, mas ele é meu. Então, no inglês, como que fica? My car is old. Olha o my car de novo, né? Preciso do car aí junto com o my. Preciso do carro junto com o my. Mas olha no final da frase. Mas ele é meu. But it's mine. Agora eu não preciso falar de novo. Mas este carro é meu. Mas é meu, mas ele é meu. But it's mine, ok? Normalmente o mine vem em final de ideias, sentenças, tá? Olha ali a frase de baixo que não é a adequada. My car is old, but it's mine. Não posso deixar o my sozinho. Então vocês vão perceber que o my, ele nunca vai estar sozinho, ele vai estar sempre com mais alguma palavra, algum substantivo, alguma coisa ali com ele. O mine não, ele pode ficar sozinho, porque ele já substitui, tá bom? Pri, espero ter esclarecido. Se ficar qualquer dúvida, manda pra mim, por gentileza, que daí eu vou esclarecendo, tá bom? Vamos lá pra próxima então, pra dar tempo da gente falar de todas, né? Quem mandou foi o Felipe, um querido. Quanto tempo que não te vejo, né, Fê? É de Goiás, mas mora aqui na cidade de Araras. O Fê não é meu aluno, tá? Que a Cláudia é, a Pri é, mas o Fê não. Mas é um querido, gosto muito dele. Olha, o Fê colocou ali uma pergunta também que o pessoal me faz com muita frequência. Principalmente quem já fala inglês, né, que é o caso do Felipe, e tem essa dúvida. Então ele diz ali, ó, que ele tem muita dificuldade em falar rápido, que ele não consegue acompanhar o raciocínio do que ele quer falar com a fala quando ele está falando, né? E ele acaba às vezes dizendo uma palavra que não tem nada a ver, né? Então ele pergunta ali, o que eu posso fazer, teacher, para não trocar as palavras quando eu falo inglês, né? E que saia mais natural possível o inglês na medida que ele estiver falando. Então essa é a pergunta do Felipe. Né? Vamos ver então ali como é que a gente pode estar resolvendo, melhorando isso, né, Fê? Olha, eu coloquei ali que falar rápido com falar naturalmente. O falar rápido já te faz falar mais naturalmente, né? É aquela coisa assim de pensar em inglês. Ai, teacher, eu tenho que pensar em português ainda para falar inglês? Eu não quero mais pensar em português, eu quero pensar em inglês. Então, o que é esse pensar em inglês que todo mundo fala, né? Teacher, eu preciso pensar em inglês. Ouço muito isso. Gente, pensar em inglês é automatizar o que você fala. Na medida que você vai falando cada vez mais rápido, você vai ficando cada vez mais automático tudo aquilo que você fala. E aí, quando você vai falar inglês, você está falando tão rápido, já está tão automático essa transição que o seu cérebro faz do português para o inglês, que a sensação é, estou pensando em inglês, tá? Então, esse pensar em inglês nada mais é
do que tudo aquilo que você fala ficar automático. Ok, mas como deixar tudo isso automático então? Que essa é a dúvida do Felipe, né? Então, dicas ali, ó, como eu falar mais rápido e deixar isso mais natural. Juntar os sons te ajuda bastante nisso. O que é esse juntar os sons? Sabe quando você tem uma palavra e mais uma? Eu já fiz várias aulas sobre isso, hein, gente? Junta uma palavra e outra, e aí duas palavras separadas se unem nessa junção de sons e elas se tornam uma só, que parece que você emendou tudo. Isso é juntar os sons, tá? Toda vez, ao invés de eu falar pra você, do you like music, por exemplo, né? Do you like music? Eu falo do, o do you vira de like. Então isso é juntar sons, né? Então do you like, eu já ganho tempo aí. Então juntar os sons é uma maneira de eu falar mais rápido e também soa natural, porque é assim que o nativo fala, tá? Praticar leitura com velocidade. Tudo que você for ler em inglês, você lê o mais rápido que você conseguir. Não fica lá, I would like to... Não, o que você conseguir ler, o mais rápido que você conseguir, tá? Praticar leitura com velocidade também te ajuda, tá? E do português para o inglês, o Felipe comenta isso, que às vezes ele fica pensando no português e imaginando como ficaria isso no inglês. É uma ótima técnica, Felipe, só que ao invés de você pensar, tente, na medida do possível, falar mesmo, né? Você pode pegar uma notícia que você viu num site, um jornal, enfim, qualquer coisa que esteja no português, né? Vamos imaginar uma notícia, né? Pegue um parágrafo e comece a passar para o inglês aquilo, mas falando. E o mais rápido que você conseguir também. Então, essas três dicas, essas três técnicas te ajudam a falar mais rápido e a soar mais natural, tá? Então, junte os sons, né? Vai juntando uma palavra com outra. Praticar leitura com velocidade, tudo que você for ler em inglês, tente ler o mais rápido que você conseguir e pegue trechos de coisas que você esteja lendo em português, ouvindo em português, se você tiver esse tempo, né, de poder já falar inglês naquele momento, e vai passando para o inglês, mas com voz audível e o mais rápido que você conseguir. Ao invés de só ficar pensando, abre a boca e fale mesmo, tá? O texto é bom que se você pegar um parágrafo para ler em português e passar para o inglês, você pode treinar várias vezes e ir aumentando a sua velocidade na medida que você vai treinando. Aquele tempo que eu falei para você otimizar, você pode usar esse treino naquele tempo. Então, dos 15 minutos, você para 3 minutinhos para fazer isso, né? Você vai conseguir ler, sei lá, 5 vezes, você vai aumentando na medida que você for lendo, tá bom? Fê, se ficou alguma dúvida, por favor, me avisa, tá bom? A próxima, que é de uma super querida, a Rose, aqui de Araras, né? Rose Leide, mas todo mundo chama ela de Rose, minha super amada professora de ginástica, todo dia de manhã, judia de mim, 7h30 da manhã. Eu tô sempre fazendo check-in lá na minha ginástica, a Rose tá lá junto, culpa dela. E ela perguntou, qual que é a diferença de pronúncia entre as palavras? Olha essas 3 palavras. Gente, o pessoal morre de medo de falar praia em inglês e falar uma palavra um pouco vulgar, né? Bom, eu não vou traduzir essa palavra exatamente como ela é, porque ela tem vários sentidos ali, assim, no sentido, né, não muito agradável, vamos dizer assim. Mas depois você procura a tradução, ok? Mas a grande maioria já sabe, né? Eu costumo dizer que besteira é algo que o pessoal aprende rápido, né? E sozinho ainda, o pior. Mas para não correr o risco de você falar besteira, falar um besterol, você quer falar praia, mas você deixa de falar praia de medo de falar besteira, vamos ver qual que é a diferença, né? Então o primeiro aqui é o besterol, né? De uma maneira mais sutil, né? O mais leve, a tradução mais leve dessa palavra seria uma megera, né? Não sei se refere a alguma mulher assim que megera, essa é a mais light, é daí para pior, vai piorando, né? O segundo aqui é praia e depois eu tenho ali o bater, né? O verbo bater. Então vamos ver ali qual é a diferença, por que a gente tem tanto medo de falar essas palavrinhas, principalmente praia e a megera. Eu vou traduzir como megera, tá? Depois os curiosos procuram aí a tradução dessa palavra, quais outras traduções ela tem, né? De fato são bem parecidas, né? Olha ali, por exemplo, praia e megera, a terminação é igual, né? O som parece muito igual, então vamos ver qual é a diferença. Primeiro, tem diferença? Tem, tá?
Isso é importante dizer, tem diferença sim. Então vamos começar com praia. Aqui é a representação fonética dela, tá? Como é que eu falo, como é que é o som disso. Eu já vou deixar aqui o que está em destaque, para a gente ver o que fica diferente. O que eu coloquei em vermelho é a diferença do som. Vocês percebem que pela representação fonética ali, ó, de praia e megera, o B é igual, o final aqui também é igual, né? A única coisa que tá mudando aí é esse meio aqui mesmo, ó, onde tá em vermelho. Então, de fato, são bem parecidas. Praia, vamos começar ali, ó. Esse som, toda vez que você encontrar essa representação fonética, né, do jeito que tá aqui, o som vai ser esse, tá? É um som de um I estendido, é I, tá? Eu faço um sorrisinho assim, ó, I, ok? Esse é o som dessa representação. Então, praia, esse EA vai ter esse som de I, ok? Vai ser beach, beach, tá? Então, é um I estendido, I, beach. Em contrapartida, a outra palavra que eu falei que é um besterol, que o mais levezinho dela é o megera, né? Este desenho de um I, só que é diferente lá do da praia, ele é um I mais aberto, o som dele, ele não é estendido, agudo igual ao anterior, né? Ele é um som de E, né? Então, ao invés de beach, que é praia, eu falo beach, tá? Então, essa é a diferença. Um é beach. I went to the beach yesterday. Eu fui pra praia ontem, por exemplo. Beach, tá? Se você se lembrar disso, você não erra mais e não precisa ficar mais com medo de falar praia para alguém achando que tá falando besteira. E o verbo aqui, bater, ó, tá vendo que o som dele aqui, ó, a representação dele é igualzinho da praia, só que a terminação que é diferente. Ao invés de beach, é beat, ok? Beat, né? Esse T, dependendo, ele vai ficar bem sutil. Depende do que vem depois, ele pode virar som de D, né? Mas é som de B de novo, né? Ó, beat, ok? Lá de cima, beach, né? E o do meio ali, bet, megera, bet, tá? Rose, espero ter ajudado. Se porventura ficou alguma dúvida, me avisa. A gente vai praticando lá na academia, né? Só que sem xingar ninguém, só entre a gente, por favor. Guys, it was a pleasure to be here with you again. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Estava com saudade, vou me esforçar ao máximo para estar aqui novamente todas as semanas. Eu vou avisando, vai acompanhando na fanpage. E não se esqueçam, de 22 a 26 de janeiro de 2018, Imersão no Inglês comigo, com a Teacher G. É um evento presencial, são 40 horas de inglês imersos em uma semana comigo. Se quiser mais informações, manda o WhatsApp, fala comigo pelo Face, enfim, você tem todos os meios aí de entrar em contato comigo. Ok, guys? Thank you so much. Bye bye. Obrigada. Até mais. See you.